Bem, hoje no programa Bicuda Entrevista, estamos conversando com o paisagista e escultor Alex Prado. Estamos falando, claro, de políticas públicas municipais. Bem, Alex, eu tenho aqui um depoimento no Facebook, na verdade um questionamento do ouvinte que está ouvindo a Rádio Bicuda pela internet, pelo www.bicuda.org.br, o Sérgio Teles. Ele faz a seguinte colocação: pergunta a ele o que acha dos fascistas todos do Rio apoiando Freixo, fora as crises do PSOL, todas com soluções antidemocráticas. Se tem bom senso apoiar um candidato desse. E logo depois ele faz o seguinte questionamento. E pode completar perguntando por que será que a candidatura do Freixo não atravessou o túnel e por que nos últimos dias simplesmente a militância dele sumiu das ruas. Será efeito das crises fazendo os voluntários desacreditarem na tal primavera, entre aspas, que está mais para neonazismo? O que você acha disso? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer ao Sérgio, que é meu amigo na rede social do Facebook, é uma pessoa que eu conheço, quero dar meu abraço a ele. E dizer o seguinte: eu não chamaria, Sérgio, os eleitores de um candidato de fascistas, porque você incorre num erro fundamental de não compreender o voto contrário aos seus interesses. E isso é de profundo antidemocratismo. É uma postura, de fato, ditatorial e incompreensível para um militante político partidário. Eu, por exemplo, estou muito enganjado na campanha Freixo, em Campo Grande, que é uma área delicada, mas é uma área fértil, porque tem toda a Zona Oeste, agora eu estou falando da grande Zona Oeste, eu estou falando de Jacarepaguá, Santa Cruz, tem lá 1.500.000 habitantes, chegando a 1.700.000 habitantes, e a campanha Freixo cresce exponencialmente. As críticas ao Eduardo Paes, feito principalmente pelos trabalhadores que têm que se deslocar 60, 70 quilômetros de sua casa ao trabalho, na área mais sensível à administração Paes, que é a área do transporte, da onde ele tem a maioria dos seus recursos, e não são poucos recursos, em contraponto a uma candidatura que, por não fazer alianças, que não tenha um fundo filosófico correto, a aliança Freixo, se eu não me engano, do PSOL, ao qual partido esse que eu não sou filiado, o PSOL parece que tem uma aliança que é com o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que tem uma história de luta enorme, são várias décadas de construção, e isso precisa ser respeitado. Eu acho um equívoco enorme a formulação de um raciocínio dessa forma. Digo para você com sinceridade, viu, Sérgio? A você, Sérgio, e a todos os outros ouvintes, que a campanha cresce de forma exponencial na Zona Oeste. O Freixo fez uma reunião na Faculdade Castelo Branco que tinha para mais de 700 jovens. Foi um negócio espetacular. E tem outras sendo marcadas, outras faculdades estão muito interessadas na presença dele. E eu vou te dizer por quê. Porque interessa a faculdade. Graças a Deus, nós temos hoje as nossas faculdades. Isso não acontecia nos anos 70, não acontecia nos anos 60, e eu acredito que nessa época o Sérgio não deveria ter nascido, mas não acontecia. Por quê? Porque a própria Faculdade de Castelo Branco tem o nome que tem, não é à toa. E o Freixo encheu a quadra de esporte daquilo lá. E não só daquela faculdade. Muitos dos nossos jovens estudam na UERJ, estudam na UF, e estão em contato direto comigo sobre a importância da candidatura Freixo e o quanto eles estão próximos desse voto. Os nossos trabalhadores, o homem mais maduro, eu estou falando um homem de 40, 50 anos de idade, o nosso morador de Campo Grande, de Bangu, sem dúvida nenhuma, está absorvendo as informações de campanha de forma muito amigável, de forma muito calorosa. Eu estive com o Freixo na Pedra de Guaratiba, andamos lá e foi espetacular. Eu estive lá com um companheiro que tem 82 anos de idade, que era um militante forte no começo dos anos 80, de um outro grande companheiro lá, que também com 70 e poucos anos de idade, estavam na rua, inclusive panfletando.
Agora, temos na base do atual prefeito, em Pedra de Guaratiba, uma vereadora eleita. Eu não vou citar o nome aqui, que eu não estou aqui para fazer campanha para essa menina, né? Que numa inauguração, com os seus cabos eleitorais, inclusive agrediram fisicamente um desses dois homens que eu estou agora acabando de falar, viu, Sérgio? E isso sim é uma atitude fascista, é uma atitude antidemocrática. E o seu olhar, meu querido, com a sua idade, você é muito jovem, né? Nós temos aí uma bagagem e uma história na cidade do Rio de Janeiro muito bonita. O programa que me antecedeu foi feito por um ex-senador, aqui na Rádio de Bicuda, um ex-senador do Partido dos Trabalhadores, que foi o Geraldo Cândido. E eu quero dizer a você, por favor, vá ouvir o que o Cândido falou sobre as alianças e sobre o PT de hoje na coligação com o PMDB. Eu tenho, viu, Sérgio, no PT candidatos que eu quero ver reeleito, como é o caso do Raimon. Não tem a menor dúvida, vai ser uma perda para a cidade do Rio de Janeiro se o Raimon não for reeleito. Vai ser uma perda para a Prefeitura Freixo não contar com o Raimon na Câmara. Tem um outro rapaz também, que eu acompanho a sua vida, que tem uma postura excelente, também candidato pelo PT, que eu quero ver eleito. Mozart, isso. Eu quero ver esse jovem eleito, porque eu conheço o seu perfil. Agora, o meu voto não, viu, Sérgio? Eu voto 50 mil. Eu voto no Eliomar Coelho, que, por sinal, foi um dos fundadores do PT. O Eliomar, em 1987, Sérgio, assumiu uma suplência na Câmara de Vereadores, se eu não me engano, da Benedita da Silva. E em 88 se elegeu. É um engenheiro, e se você for discutir o crescimento da urbis, da cidade, né, nos planos diretores da cidade, ninguém teve um esforço tão grande, com tantos passos significativos quanto o Eliomar Coelho. Um homem que está lá há pelo menos, quer dizer, está lá, é um ativista desde a sua época de estudante universitário. Ele tem 4 mandatos. E 4 mandatos, isso. E sempre bem com posturas dignas. Sempre criticando. Então, são homens, companheiro. Você dizer que são eleitores fascistas, meu querido, eu vou pedir a você que, em função até das candidaturas que você apoia, dos interesses dessas candidaturas, que algumas delas me são bem próximas, como a do Raimon, tem uma postura mais equilibrada, viu, meu amigo? Bem, perfeito. Isso aí foi o questionamento, então, do Sérgio Teles, aqui pela internet. Ele está ouvindo pelo www.bicuda.org.br. Bem, Alex Prado, vamos agora, neste bloco, falar um pouco sobre os vereadores da cidade do Rio de Janeiro. Você poderia um pouco falar sobre a função dos vereadores e qual é a importância de uma oposição forte na Câmara Municipal, já que, fazendo um adendo rapidamente, quando uma Câmara tem, assim, uma coligação muito grande, como o prefeito Eduardo Paes está propondo mais uma vez, isso ameaça diretamente a funcionalidade da Câmara, ou seja, hoje a Câmara Municipal... É um poder independente. Hoje, infelizmente, a Câmara Municipal nada mais é do que assinar, chancelar o que o Poder Executivo... Isso é uma realidade no Brasil. É isso. É uma falta de... Isso vem do Golbery, Couto e Silva, com pluripartidarismo. Então, exatamente. Então, o que você acha da nossa Câmara hoje, 2012, os vereadores que estão lá? O que você acha disso? Péssima. Em uma palavra, péssima. Bem, vamos lá, Carlos, olha só. A função técnica do vereador, a compreensão de que é uma vereança, é alguém eleito pelo povo, com o poder de representar os interesses populares, para fiscalizar o poder executivo e fazer as leis, legislar, ok? Essa é uma visão técnica. Qual é a minha visão pessoal? O vereador é alguém que está lá para reverberar as lutas sociais. Como ele vai caracterizar isso? Dentro da sua ação legislativa, é bom que ele volte à base para com ela se enriquecer. O que não acontece. Você tem, na verdade, não só no Poder Legislativo, como também em outros segmentos da estrutura de Estado, como tribunais de contas. Ora, Tribunal de Contas dizer que acha indícios de formação de cartel. 4 com estruturas
que abre uma conta no mesmo banco, no mesmo dia e tem o mesmo endereço, isso é indício aonde? Isso é formação de cartel. E como Tribunal de Contas, eu tenho que obrigar ao Poder Executivo a dar baixa nessa licitação. E eu tenho que ir à Justiça para fazer isso acontecer. Ok? E não dizer que eu vejo indícios. Então nós temos todos os poderes dessa estrutura de Estado totalmente desvirtuados, porque são, na verdade, ferramentas dos interesses de uma pequena minoria burguesa. A alta burguesia, o capital, determina o que vai ser feito no Estado, no seu nível executivo, legislativo e judiciário. E nós precisamos de um processo revolucionário, um processo que ponha o povo na rua. E quem está fazendo isso se chama Marcelo Freixo. Agora, ele vai fazer a revolução? Não! Eu não tenho ilusão. Ele se propõe a ser prefeito da cidade, dentro do próprio modelo capitalista. Agora, o que é que nós... Agora é o único candidato que está se abrindo de forma legítima a buscar e a trazer o povo a si. E aí mora o valor do voto 50, do voto em Marcelo Freixo. Por quê? Porque ele, a partir... Você vai ter maioria para governar? É claro que não, mas você vai governar com quem? Você acha que eu, como prefeito, suponhamos, não quero essa desgraça para mim mesmo, mas suponhamos que eu, como prefeito, vou querer governar com 50 ou com 500 mil? Qual era o pavor que a elite tinha do Brizola? Que o cara falava para o povo e o povo respondia. Aliás, foi o único governador eleito na história do Brasil República que armou o povo e garantiu a posse de Jango e fez com que o exército brasileiro recuasse na sua intenção de explodir, de bombardear o Palácio Piratininga. E até hoje, as elites e as suas ferramentas, como a grande mídia, e aí eu estou falando diretamente da estrutura Globo, o conglomerado Globo, de minar e desfacelar o governo Brizola, de minar e esfacelar a pessoa do Brizola, porque na verdade é a mesma coisa que esses jovens estão fazendo hoje. Eles identificam um inimigo que está, na verdade, bombardeando os interesses do status quo, tá certo? E aí começa a de forma irracional, infantil e perigosa a criar, a rotular. Isso é o desespero. E aí eu quero dizer para você o seguinte: quanto mais desesperado eles estão, quanto mais alegre eu fico. Porque é a certeza do segundo turno e a certeza da vitória. Perfeito. Alex Prado, é preciso lembrar para os ouvintes da Rádio Bicuda FM que hoje estamos entrevistando o Alex Prado, escultor e paisagista, e o programa Bicuda Entrevista de hoje será reprisado na próxima quinta-feira, a partir das 11 horas da noite, no programa Bicuda Entrevista Repeteco. Alex Prado, o prefeito tem uma grande base de sustentação neste governo e parece que não será diferente no próximo ano. Com péssima governabilidade. Pois é, são 20 partidos coligados com o PMDB do prefeito e sem uma linha programática clara. Exato. Mais uma vez, não pode comprometer o rendimento da Câmara Municipal aprovando apenas propostas de projetos do Poder Executivo. O que você tem a dizer dessa coligação de 20 partidos em que não há uma ideologia partidária, não há um trabalho programático para a cidade? Isso é uma discrepância na política, vamos dizer dessa forma, né? E digo mais, escrachar o povo, não acreditar na capacidade crítica de um povo, que você juntar 20 partidos e não ter uma base de trabalho para os próximos 4 anos, fazer chacota com o povo, né? Meu querido, para você ter uma ideia, vamos traduzir isso em gestos administrativos. Acabar com a Geral do Maracanã, um bem público tombado como patrimônio cultural, pela presença popular, e você acaba e destrói a área de presença popular que é a Geral. Isso é um absurdo, não é? Isso em si só determina o perfil dessa prefeitura. Agora, você cria um universo de 18 malucos, bota dentro do mesmo time, veste com a mesma camisa e espera fazer gol? Ora, meu amigo, esses caras não sabem nem para que lado vão chutar. É divertido você ver e ler a presença dessa delinquência na campanha.
É divertido. Porque os caras estão, de fato, todos eles, de guardanapo de papel na cabeça, dançando a dança da garrafinha. Não estão governando. O caos na saúde é claro. E eu não estou dizendo, olha aqui, eu vou dizer mais, hein? Eu estou falando como usuário da saúde. Eu fui enfermeiro em 1975. A minha filha é farmácola hoje. Tá certo? Então eu sei o que eu estou dizendo. Tá bom? A saúde no Rio de Janeiro é uma lástima. Tá certo? Não tem sentido você criar um prédio com dinheiro público, instrumentalizar aquele espaço com dinheiro público e entregar a ação a organizações sociais com interesses privados e pagar por isso. Esses caras tinham que estar pagando para trabalhar nesses espaços. Muitos deles foram formados em faculdades estaduais e federais, faculdades públicas. Deviam estar lá fazendo seus estágios. Os convênios entre a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e as nossas áreas de saberes são necessários. E isso não existe. Existe um acompliciamento, claro, com os interesses privados, com os interesses do capital. E volto a repetir, capital não faz apoio de campanha. Ele faz investimento, ele vai querer um retorno. Então, se você tem 18 partidos, se você tem Frete Transporte, se você tem esse volume enorme de capital, não tenha dúvida que essa prefeitura já foi vendida. E se você é cidadão e espera alguma coisa para você, para sua família, para os seus filhos e para os seus netos, trate de votar em outro. Trate de votar na oposição. E esse voto é o voto em Marcelo Freixo 50. E vai ser um voto junto com o povo, com uma construção coletiva de um amanhã outro. Agora, Alex, já que você falou sobre a área da saúde como crítica, eu queria que você apontasse quais deveriam ser as prioritárias para o próximo governo, é claro, não só, né, para o Poder Executivo, que é o que executa o serviço propriamente dito, mas também para os vereadores, já que eles têm essa prerrogativa de alimentar também com propostas durante o mandato e para que o prefeito possa fazer um trabalho decente. Quais seriam as áreas prioritárias para que o nosso Rio de Janeiro possa realmente trilhar o caminho das políticas públicas municipais voltadas para a população? Educação. Uma educação horizontalizada. Uma educação onde o aluno não saia de uma escola técnica e de uma escola federal para servir os interesses do capital, mas saia para se servir enquanto ser humano. Uma educação que possa dar à cidade aquilo que o próprio cidadão, como educado, quer no seu íntimo, no seu cerne, e não aquilo que o empresário espera. Então, uma educação que faça pensar, que seja crítica, que seja analítica, uma educação voltada ao método freiriano, claro e simples. Nos anos 70, eu tive uma irmã, hoje já falecida, muito jovem, que ela saía da Universidade Rural, onde nós morávamos, e ia para Paracambi ensinar adultos pelo método Paulo Freire. E as respostas eram excelentes, porque era um método de educação que ensina a pessoa a ser crítica frente à realidade que vive. E, a partir daí, modificar a realidade. O Boff tem uma frase espetacular que diz o seguinte: o saber não interessa por si só. O saber só tem peso se transformado em ação. Não é? Então você precisa ser uma pessoa que tenha e receba uma educação que possa te criar enquanto cidadão, para que você esteja no meio em aplicabilidade dos seus conhecimentos e não a serviço de um ramo ou outro da indústria, ou dos empresários ou do grande capital. Educação. Segundo, saúde. Terceiro, transporte. Quarto, saneamento básico, que está estreitamente ligado à questão da saúde e à questão do meio ambiente. E quarto, quinto, que eu colocaria no mesmo nível, o meio ambiente.
que hoje você precisa transversalizar isso tudo, você precisa horizontalizar a discussão ambiental na saúde, na educação. Então, esses eixos são fundamentais. A cultura é fundamental como um elemento transformador da realidade. Eu citei aqui a importância do Festival do Woodstock, eu citei aqui a importância do momento cultural europeu nos anos de 68, e volto a citar, os nossos jovens só estiveram na rua porque têm essa expectativa, só foram para a rua porque querem construir em comum. Perfeito. Bem, são 3 horas e 43 minutos. Você está ouvindo Alex Prado, escultor e paisagista. Nós estamos falando aqui sobre políticas públicas municipais e, é claro, não poderíamos deixar de falar sobre o processo eleitoral deste ano. Bem, Alex, são 3 horas e 44 minutos. Para a gente terminar esse bate-papo maravilhoso, eu acho que é muito esclarecedor. Você teve a possibilidade de falar de assuntos muito importantes para a nossa sociedade, na expectativa de termos um futuro melhor para todos. Eu acho que ninguém quer viver com um futuro ruim. Tão cinza, ninguém merece. Claro, ninguém merece. Essa exatamente. Primavera tem que florir, sabe? Isso, tem perfeito. Que florir. Então, nesse sentido, eu gostaria de saber a sua opinião. Escolher um candidato somente no processo eleitoral realmente é muito difícil, mas quais pontos você poderia destacar como fundamentais para que o eleitor possa escolher bem seus representantes? O seu histórico. A sua história. Em campanha, qualquer um promete o que não tem e diz e aponta para onde nunca caminhou. Tá ok? A sua história. A sua história determina o seu presente e constrói o caminho do seu amanhã. Tá ok? Então, olhe para a candidatura que você está mais próximo e avalie a sua história. E é muito simples, você pode estar estabelecendo contatos diretos e sondando a própria campanha. E você pode também fazer uma pesquisa sobre o candidato. Hoje você tem ferramentas que lhe permitem isso. Quero repetir aqui um dado fundamental na candidatura majoritária, inclusive utilizado num debate. Quero pedir a você, meu ouvinte, que digite no Google Marcelo Freixo, milícia. Veja o que aparece em primeiro lugar. E digite, como é que é o nome desse jovem? Eduardo Paes, milícia. E veja o que aparece em primeiro lugar. Veja o histórico de 25 anos de defesa dos direitos humanos desse jovem candidato, hoje que tem o meu voto, o Marcelo Freixo, na cidade do Rio de Janeiro, em função dos direitos humanos. Veja o que foi construído, com a coragem que foi construída, numa das mais importantes CPIs da cidade do Rio de Janeiro, que ataca diretamente os interesses de uma ferramenta oriunda dos anos de chumbo da ditadura militar, que são as forças paramilitares. E como esse jovem, de forma corajosa e de forma sábia, soube montar uma relatoria e uma presidência que levou à cadeia mais de 600 ou 700 marginais, servidores do capital. E isso é fundamental que se diga. Então, olhe a história do seu candidato. Busque essa história. Leia essa história. Converse com seus amigos. Busque a campanha desse candidato. Todos eles têm comitê central. Busque lá um debate. E aqueles candidatos que não têm perfil de nada, não fizeram nada ao longo da vida? Não vote neles. Só isso? Sem dúvida, não vote neles. Se você tem alguma coisa hoje como arma para mudar essa realidade, o que é muito pouco é o seu voto. Agora, o grande fator de você, depois de eleito, é se organizar para aí sim enfrentar o poder que vai se estabelecer e fazer valer os seus direitos organizadamente, coletivamente, em função daquilo que foi acordado, que foi construído. Então, esses jovens todos que estão na rua, a área cultural, a área médica, a área da educação, que estão em torno da campanha Marcelo Freixo, estão construindo o seu programa de governo e vão estar governando.
E não vai ser através só dos conselhos, vai ser através das suas próprias organizações. E essas organizações têm que ter forma de pressão. E é por isso, e é entendendo isso, que eu me somo a essa campanha. Não tenha a menor dúvida. É por isso, e entendendo essa capacidade de pressão organizada no meio social, que eu me somo à campanha Marcelo Freixo. E sem dúvida nenhuma, nós vamos estar no segundo turno, e lá chegando, aí é 0-0. Nós vamos à vitória. Perfeito. Bem, você acabou de ouvir o escultor e paisagista Alex Prado aqui no programa Bicuda Entrevista, nesta tarde de sábado, dia 15 de setembro de 2012. São 3 horas e 48 minutos. Bem, Alex, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no programa Bicuda Entrevista, nesta tarde maravilhosa. O pessoal do Suburbagem já está por aqui, então eu gostaria muito de agradecer você ter vindo aqui, ter disponibilizado um tempo na sua agenda. Eu sei que é muito corrido e, claro, também em nome dos ouvintes, agradecer esse belo bate-papo esclarecedor, na expectativa de trazer mais uma visão crítica a mais para que o cidadão do outro lado possa exercer a sua cidadania da forma mais preciosa possível, da forma mais valorizada possível, pois, na minha concepção, um voto representa um voto e muda uma nação. Sem dúvida, Carlos. Eu quero muito lhe agradecer novamente a minha presença aqui. É um prazer enorme estar aqui na Rádio Bicuda pelo grande trabalho que vocês fazem. Quero retomar o início da nossa fala e novamente deixar o meu abraço ao Geraldo Cândido, viu? E quero deixar você, ouvinte, a certeza de que nós vamos sim construir esse novo amanhã, essa primavera no Rio de Janeiro. E quero encerrar deixando o meu abraço, dizendo a você que nada, meu amigo, nada deve parecer impossível de mudar. Vamos juntos à vitória em outubro próximo. Um forte abraço. Beleza, então muito obrigado, Alex Prado. Bicuda FM, a sua rádio comunitária.